Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre a reserva de emergência e tirar uma dúvida que eu recebo frequentemente, tanto aqui no YouTube como principalmente lá no Instagram, que é se vale a pena você ter a sua reserva de emergência em dólares. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de fazer o que eu sempre peço aqui nos vídeos, que é se inscrever no canal e curtir esse vídeo para não perder os próximos conteúdos. E sem enrolação, pessoal, vamos para a primeira parte aqui do nosso vídeo. Eu dividi esse vídeo em algumas etapas para você entender tudo sobre a reserva de emergência. E essa primeira parte aqui é sobre o que é a reserva de emergência, né? Antes de a gente explicar aonde você deve investir, quanto de dinheiro você deve colocar na reserva de emergência, é importante a gente começar pelo básico, que é entender o que é a reserva de emergência, porque muita gente está investindo, está guardando dinheiro na sua reserva de emergência e não sabe nem para o que ela serve. A reserva de emergência, como o próprio nome já diz, é um dinheiro que você vai guardar, vai destinar para emergências que surgir na sua vida. Eu gosto de definir a reserva de emergência como aquele dinheiro, aquele investimento que não realiza sonhos. Como assim, Arthur? Não realiza sonhos? Todos os seus investimentos, tudo que você destina naquelas caixinhas, lembra daquela aula básica de educação financeira, né? As caixinhas que você vai destinar os seus investimentos, investimentos de curto prazo, de médio prazo e longo prazo, né? Curto prazo você vai ter uma renda fixa de curto prazo para objetivos de curto prazo, obviamente, como uma viagem, comprar alguma coisa que você deseja. Já a caixinha de médio prazo também é na renda fixa, você vai guardar esse valor, vai investir esse valor para um objetivo de médio prazo, seja comprar um carro, comprar uma casa. E na caixinha de longo prazo você vai investir na renda variável para acumular patrimônio e no futuro viver de renda. Então todas essas caixinhas, essas três que eu acabei de falar, elas realizam sonhos, né? Realizam objetivos que você tem. Já a reserva de emergência é aquela caixinha, aquela quarta caixinha que não realiza sonho, é aquele dinheiro que está ali como um seguro, que vai ser útil para você em uma emergência. É aquele dinheiro que você guarda, mas não espera nunca utilizar. Então você vai ter essa quantia para arcar com algum problema, seja uma quebra de um carro, algum problema de saúde que o seu plano de saúde não está sendo suficiente naquele momento, ou algum familiar que está passando por um problema que você quer ajudar, ou você perdeu o emprego e está passando por um momento difícil. Então é aquele dinheiro que vai servir única e exclusivamente para uma emergência. Não é um dinheiro que realiza sonhos. Você não vai estar trocando de carro com o dinheiro que está na reserva de emergência. Você não vai estar comprando um celular novo com o dinheiro que está na reserva de emergência. Então é importante vocês colocarem isso na cabeça, porque eu vejo frequentemente pessoas cometendo esse erro de utilizar a reserva de emergência para coisas supérfluas, né? Para realizar ações, como eu acabei de falar, né? Não é para realizar ações com a reserva de emergência. Então tenham muito cuidado e não menosprezem o poder da reserva de emergência, né? A tranquilidade que ela pode dar para vocês. Entendendo essa primeira parte aqui sobre qual é a função da reserva de emergência, a gente passa para a segunda etapa, que é entender quanto eu preciso guardar na reserva de emergência. Arthur, quanto de dinheiro eu coloco lá na reserva de emergência? Beleza? Eu sei que é importante, eu vou fazer minha reserva de emergência, mas quanto de dinheiro eu coloco? Eu vou colocar infinito, só não paro de aportar na reserva de emergência, ou eu aporto um pouco e paro? Quanto que eu preciso? Eu quero um valor exato. E existem cálculos para isso, né? Para facilitar essa definição de quanto você vai deixar na reserva de emergência. E isso depende exclusivamente do seu perfil individual, né? O seu emprego, por exemplo, se for um autônomo, você vai ter uma instabilidade maior do que uma pessoa que é, por exemplo, um funcionário público. Então você tem que ver o seu perfil, né? Fazer uma autoavaliação aí, ver se sua vida é estável, sua vida financeira é estável ou é um pouco mais instável, e dependendo disso você guarda entre 3 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Não é o seu salário, entendeu? É o seu custo de vida. Por exemplo, você tem um salário de 10 mil, mas o seu custo fixo mensal é 5 mil, então você vai se basear nesses 5 mil, não é o seu salário. É bom a gente entender isso, né? Não é o seu salário que você deve guardar, é o seu custo de vida. Então, por exemplo, você ganha 7 mil e investe 2 mil reais por mês e os outros 5 é o seu custo de vida. Então é em cima desses 5 mil. E a partir daí você calcula quantos meses você deve guardar. Lembrando que é de 3 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Se você tiver uma estabilidade financeira grande, tiver um cargo público ou outro cargo, outro emprego que não tem uma instabilidade grande, você fica ali entre 3, 4, no máximo 6 meses do seu custo de vida que está tranquilo. Já se você for um empreendedor que tem um perfil mais arriscado, varia muito quanto você ganha por mês, é uma montanha russa ali a sua vida, então você fica ali até
os 12 meses do seu custo de vida mensal. E um ponto importante é que você não precisa, no início, se você estiver começando a investir agora, começando a montar sua reserva de emergência agora, você não precisa abandonar os investimentos para focar somente na reserva de emergência. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você está guardando R$1.000 por mês para investir, para montar sua reserva de emergência, você pode começar com 500 em cada um. Você bota 500 na reserva de emergência e 500 nos seus investimentos de longo prazo. Eu vejo muita gente falando isso, que não comece a investir de jeito nenhum, comece na reserva de emergência só quando você terminar que você vai para os seus investimentos. Se você parar para pensar, isso desanima muito quem está iniciando, porque você vai demorar meses, anos para montar a sua reserva de emergência e vai ficar esse tempo todinho sem investir. Então não façam isso, façam os dois ao mesmo tempo. É só você dividir o valor para cada uma dessas caixinhas, né? A caixinha da reserva de emergência e a caixinha dos seus investimentos de longo prazo. E agora que a gente já sabe o que é a reserva de emergência e quanto destinar para ela, vamos para a parte que interessa, né? A parte que vocês estão mais curiosos aqui nesse vídeo, que é onde deixar a reserva de emergência. Afinal de contas, você não vai deixar esse dinheiro parado na sua casa, debaixo do colchão, perdendo poder de compra com o passar dos anos, né, devido à inflação. Então você precisa investir esse dinheiro. Mas atenção, uma coisa que você precisa colocar na cabeça é que você não vai ter o objetivo de ganhar dinheiro com a reserva de emergência. Os objetivos principais, os dois principais objetivos e as duas principais características, né, do investimento que você vai colocar essa reserva de emergência é liquidez. Então você precisa ter uma alta disponibilidade daquele recurso, né? Afinal de contas, você vai estar passando por emergência. Então, quanto mais rápido você tiver esse dinheiro na sua mão, melhor. Então, você vai buscar investimentos que tenham uma alta liquidez, seja uma liquidez diária, uma liquidez D+1, né? Você consiga resgatar no dia seguinte. Então, primeiro ponto, liquidez. E o segundo e principal ponto é segurança. Então, você vai buscar investimentos altamente seguros, os mais seguros possíveis para você deixar a sua reserva de emergência. E por último, que não é nem um pouco importante, é o retorno. A única coisa que você vai se preocupar é que esse investimento tenha o mínimo de retorno para que compense a inflação e esse valor que está lá parado na reserva de emergência não perca poder de compra com o passar dos anos. E quais seriam esses investimentos ideais para a gente deixar a reserva de emergência? Aqui no Brasil seria o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária de bancão, né, de um banco consolidado, a poupança, que muita gente fala mal, mas para a reserva de emergência é uma ótima opção de investimento, né, você deixar a sua reserva de emergência na poupança, e você também pode mesclar entre esses três investimentos, deixar um pouquinho em cada um desses locais, né, seja no CDB, seja na poupança do seu banco ou no Tesouro Selic. Esses são os melhores investimentos para a sua reserva de emergência devido à liquidez e à segurança desse investimento. E Arthur, lá nos Estados Unidos, lá a reserva de emergência em dólar. Eu lembro que você falou no início do vídeo que você ia falar se vale a pena ou não você ter reserva de emergência em dólar. E vamos entrar agora nessa segunda parte aqui do vídeo para tirar essa dúvida e também mostrar quais seriam as opções de investimento em dólar para você deixar a sua reserva de emergência em dólar. E o primeiro ponto aqui importante é que depende de aonde você mora. Se você é brasileiro e mora aqui no Brasil, esquece reserva de emergência em dólar, porque a reserva de emergência precisa ser na sua moeda local. Afinal de contas, a emergência vai acontecer em reais. Então, se você mora no Brasil, tenha reais na sua reserva de emergência para não sofrer com o câmbio naquele momento da sua emergência. A gente sabe que no longo prazo o dólar tende a se valorizar frente ao real, mas no curto prazo tudo pode acontecer. E a gente espera que isso não aconteça no momento da sua emergência. Então, tenha a sua reserva de emergência na sua moeda local. Se você é brasileiro e mora lá nos Estados Unidos, mora no exterior, aí tá tudo certo. A sua reserva de emergência obrigatoriamente tem que ser em dólares, ou caso você mora em outro país, né, na Europa, em euros, por exemplo. Então, tenha sempre a sua reserva de emergência na sua moeda local. Ah, beleza, Arthur, já entendi. Voltei aqui, eu moro nos Estados Unidos, sou brasileiro e moro nos Estados Unidos. Vou ter a minha reserva de emergência em dólares, como você acabou de falar. Mas quais são esses investimentos que eu devo colocar a minha reserva de emergência em dólar? E você vai partir dos princípios que eu falei anteriormente, né? Que é liquidez e segurança. E lá nos Estados Unidos, a gente ficaria entre os Treasury Bills, né? Que são os títulos do Tesouro norte-americano de curto prazo. É bom a gente lembrar que lá no mercado norte-americano, lá nos Estados Unidos, o governo emite basicamente três tipos de títulos públicos, que são os Treasury Bills, os Treasury Notes e os Treasury Bonds,
que são os títulos do governo norte-americano de longo prazo, né? Os Treasury Notes é o de médio prazo, ali entre 2 a 10 anos. Os Treasury Bills são os de curto prazo, até um ano mais ou menos, é o prazo desses títulos. E os Bonds são de 10 a 30 anos de vencimento. Então você vai focar nos Treasury Bills, que são os títulos de renda fixa do governo norte-americano de curto prazo. Esse é o primeiro tipo de investimento que você vai focar para a sua reserva de emergência. O segundo são os ETFs desses títulos. A gente tem alguns ETFs na bolsa norte-americana que investe nesses títulos de renda fixa do Tesouro norte-americano de curto prazo. Por exemplo, o S-Gov, o ETF Bill, né, que pelo próprio nome fala, você já liga aos Treasury Bills, né, os títulos de curto prazo do governo, e também aos CDs, que são os certificados de depósitos, que é basicamente um CDB, só que lá do mercado norte-americano. E por último também a sua saving account ou a sua poupança do seu banco norte-americano, que também é uma ótima opção para você deixar a sua reserva de emergência em dólares. Hoje lá no mercado americano a gente tem até recentemente, né, a Apple lançou a sua própria saving account, que é uma excelente opção também de conta para você deixar a sua reserva de emergência. Então lá no mercado americano, assim como aqui no Brasil, a gente tem diversas boas opções para deixar a sua reserva de emergência, seja em reais aqui no Brasil ou seja em dólares lá no mercado norte-americano. Então, pessoal, acho que eu já falei tudo que você precisa saber sobre a reserva de emergência. Se ficou ainda alguma dúvida, comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu vou estar disponível lá na aba de comentários para tirar as dúvidas de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de curtir esse vídeo para apoiar a nossa produção de conteúdo. Se inscrever no canal para não perder também os próximos conteúdos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.